Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Estamos aqui novamente e agradecendo a sua companhia. Isso mesmo. Quero também mandar um abraço para nossos técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando para chegar esse programa até você. Eu falei que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Gratidão, Nando, querido, família Feal. Bom estarmos juntos mais uma vez. Esse evangelho maravilhoso, essa alvorada em nossas vidas. E espero que todo mundo saia fortalecido, alimentado em mais um dia. Isso mesmo. Se você quiser ver este programa depois também, novamente, ou passar para alguém o link, ele sobe para o YouTube daqui a uns dias. Então lá você vai e coloca assim, ó, RBN/TVMM, lá naquela busca do YouTube, aí você vai encontrar, né, o nosso programa Alvorada e outros mais. Muito bem. Então, vamos começar aqui a nosso estudo de hoje com o livro Pão Nosso, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e na autoria do nosso Emmanuel. O tópico que nós escolhemos, eu e o Tiago, é o tópico 161, que estão nas páginas, esse tópico está na página 349 e 350. E o título é Vós, que dizeis? É uma pergunta aqui, né? E aí, Lucas, capítulo 9, versículo 20, uma passagem que o Emmanuel separou, diz o seguinte: e perguntou-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta que Jesus faz lá para os apóstolos, né? Quer comentar aí, Tiago, sobre essa pergunta que Jesus faz para os apóstolos? É que esse trecho aí, amigos, Nando, é um momento onde o Cristo estava lá no norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, ele reunido com os discípulos, Nando e amigos. E ele faz essa pergunta intrigante, né? Poxa, o que dizem ser, né, os homens a respeito do Filho do Homem? O que estão falando a meu respeito? É uma pergunta que Jesus faz e o Emmanuel usa essa pergunta de Jesus para os apóstolos, usa como a reflexão de hoje. Que dizeis, né? Quem dizeis que eu sou? Então eu achei isso muito legal, que até a pergunta de Jesus vai ter ensinamento para nós hoje, hein, Nando? Verdade. Vamos dizer que o Emmanuel escreveu pelas mãos do Chico, né? Ditou e o Chico escreveu, ou foi lá pelos mecanismos, né, da psicografia. Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. É a análise que muitas vezes se faz, né, o Tiago? Escritores, cientistas, e a gente sabe críticos, né, também, né, para examinar, dispostos a examinar o mestre, né? É difícil, você imagina a gente que está começando agora a estudar Jesus, né, Nando, aceitar ele um pouco mais no nosso coração, a gente já começou a descortinar a profundidade desse espírito, desse ser, a missão dele, a importância da missão dele na Terra. Agora, você imagina uma pessoa, como Emmanuel coloca, intelectualizada, um escritor, um cientista, com olhar puramente naquilo que ele, nos sentidos e naquilo que ele vê, sente, observa, olhar para Jesus, ele vai querer intelectualizar aquele ser, Nando. É resumir demais, vamos falar a verdade, não é resumir demais a figura de Jesus simplesmente pelo raciocínio intelectual? Colocar ele na condição humana, né? Nossa, aqui, no dia a dia, nós poderíamos estar nessa faixa
de pensamento, mas ele não, está muito acima disso, né? Se as pessoas examinarem exatamente os atos dele, o que ele disse e o que mais do o que ele disse, do que ele exemplificou, nossa, e do que ele fez, né? Porque tem situações ali que nenhum de nós aqui no planeta já fez. Ele diz que nós temos essa condição, porém ainda não alcançamos, né? Estamos aí dando passos ainda para chegar a isso. Ele fala aqui, o Emmanuel, esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho. Isso é outra coisa, a alma do Evangelho, né? Não superaram os círculos acadêmicos, nem arriscam títulos convencionais, numa excursão desapaixonada por meio da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que eles renovem a experiência nas estradas da vida imperecível. É um trecho aqui um pouco mais longo, mas a gente vai aí aos poucos, né, comentando aí, né, Tiago? Olha que lindo o Emmanuel no livro O Consolador, na segunda parte lá, onde ele vai falar do intelectualismo, né? Ele começa a fazer um raciocínio, Nando, ele fala assim, olha, os espíritos aí da Terra, esses intelectuais, né? Eles se orgulham de seus raciocínios, das suas deduções, mas olha o que o Emmanuel diz. Ele fala o seguinte, já reparou, o cérebro realmente é algo complexo, né? É uma máquina maravilhosa. E essas pessoas geralmente ligam, né, a sua inteligência a esse equipamento orgânico que seria o cérebro. Ele fala assim, então tá bom, vamos pensar dessa seguinte premissa. Você já reparou que o cérebro ele tem que ficar toda vez irrigado por sangue? Ele ali é feito por estruturas minúsculas, sensíveis. Então, meus amigos, como é que você pode se orgulhar das suas deduções feitas com base num órgão tão sensível, tão, né, tão suscetível da natureza? Como é que pode se orgulhar de ter toda essa presunção humana, como ele coloca aí, né, com base em algo tão pueril, né? Olha aí, o raciocínio dele e tem lógica, né? Sim, porque também se a gente for analisar Jesus por esses prismas, né, do intelecto, do intelectual e do científico, não se encontram muitos denominadores comuns aí. Não vão se encontrar um resultado, porque como é que a ciência vai explicar Jesus andando sobre as águas? Como é que a ciência vai explicar o cego voltar a enxergar? Ele não consegue explicar. Como que consegue explicar Jesus falando para 2.000 pessoas, a primeira da fila e a última escutando o que ele está dizendo? Tem muitas coisas aí que a ciência não vai explicar, e não explica, mas a gente sabe que existe uma capacidade muito maior, né, desse ser que é elevadíssimo, né, que a gente precisa respeitar o que ele fez, né, o que ele... aí vem aqueles outros, né, mas tudo que está escrito aí não pode ter sido inventado, vamos dizer assim, né? Mas pela lógica, pelo raciocínio, pelo né, racional até, a gente sabe que tudo isso é possível, porque a gente já viu algumas coisas bem parecidas através de sensitivos, de médiums, né, de curandeiros e de outras, assim, muito acanhado com relação a Jesus, mas que é possível, como ele próprio disse, que seria possível, né, Tiago? É porque você vê, olha essa expressão que o Emmanuel vai usar aqui, Nando e amigos, a alma do evangelho. Não dá para entender a alma do evangelho simplesmente pelo lado intelectual. Nando, pensa bem, você vê uma mãe que levou, né, um filho ali, às vezes com dificuldade, um filho ali, às vezes até deficiente físico, cheio de limitações, e a mãe ama aquele filho plenamente, se dedica àquele filho. Mesmo às vezes que seja até um filho, Nando, inviável até biologicamente, ela sabe que ele tem pouco tempo de vida, mas mesmo assim ela faz questão de doar o máximo dela
por aquela vida que veio através dela. Isso é um pouco da alma do evangelho, é uma coisa que a inteligência não compreende. Você não concorda? Não, assim, a razão fala, poxa, você vai se desgastar por algo inviável que vai partir, mas mesmo assim a razão rompe, né? A alma do evangelho rompe a razão, Nando. E é isso que a gente não entende. Como é que um homem, a pessoa, quando a pessoa ouve de Jesus, né? Como é que um homem que habitou o solo do Altíssimo veio aqui, aí ele olha a humanidade cheia de defeitos, fala, este homem puro, santo, veio se doar por nós, para essa humanidade que o intelectual planeja descartar, né, Nando? Que ele planeja jogar no... desfazer dessa humanidade que ele considera incorreta e errada. Então, realmente não entra, não, nessa equação não está batendo. Porque a análise é muito restrita, né? Ela fica muito restrita. Apesar de falar, pode-se falar até de universo, de cosmos, de planetas, de galáxias, o cientista pode até, né, abranger tudo isso, mas olhando para esse lado aí, ele está muito circunscrito ali, a sua visão. A visão fica muito estreita e não consegue ver. Interessante, né? E isso Jesus disse também. Se você lembrar, tem uma passagem que ele fala que aqueles que eram os mais simples ali, que eram as pessoas mais humildes, entendiam o que ele estava dizendo. E aqueles outros que estavam lá no intelecto, né? Os saduceus, aqueles outros que estavam naquelas castas mais consideradas superiores, não entendiam o que Jesus estava dizendo, né? Se Jesus fizesse um milagre na cara deles, eles não acreditariam, né? E ainda acusariam ele sei lá, de bruxaria, que quer que for aí. Mas, acima de todos esses efeitos, todos desses milagres, dessas coisas que chamam a atenção, é a alma do evangelho. Porque na alma do evangelho tem um coração, e um coração que ama. Porque Jesus, mais do que ele fez, que chamou atenção, que foram os milagres, foi o amor que ele trouxe. Essa palavra, quando ele proferiu, tremeu as bases do planeta, porque até então só se falava em ódio e era guerras, era atacar o inimigo. Aí de repente vem um ser assim e fala assim: ama o vosso inimigo, ama o próximo como a si mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas. Ele falou: ame como eu vos amei. Olha só. E o evangelho é isso, né? E não, muitas vezes, é lógico que para chamar talvez a atenção, né? Por exemplo, Chico, uma mediunidade extraordinária, mas ele tinha muito mais do que isso. Se você chegasse próximo do Chico, se você conhecesse o Chico pessoalmente, tivesse uma amizade com ele, você ia entender que o Chico era muito mais do que o fenômeno. Ele tinha essa alma do evangelho, né? Como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, que assim transbordaram de amor pelo próximo. É isso que falta para a gente, né, Tiago? Você sabe que a gente tava brincando, né, antes do coisa que eu tô de franciscano, você tá de beneditino, né? Alguma coisa assim. E o que você disse encontra eco totalmente no texto bíblico. Você lembrou o trecho de Mateus 11:25, onde Jesus faz uma oração aparentemente estranha, Nando. Ele falou assim: graças te dou, ó Pai, porque escondeste isso dos sábios e dos entendidos, mas a revelaste os pequeninos. Olha o que Jesus falou, não é totalmente incoerente, Nando? Deus escondeu essas coisas dos sábios, dos entendidos e revelou. O evangelho ele é revelado aos pequeninos, aqueles que se consideram pobres de espírito. Parece que essas pessoas aceitam melhor, né, Nando? Esse evangelho como algo realmente relevante para o seu coração. Então, acho que esse pensamento que você filtrou aí veio lá dessa época, quando você era beneditino aí, não sei não. E você sabe que eles iam acusar Jesus de ter demônio, e acusaram mesmo, chamaram ele como se ele tivesse Beelzebul, tá vendo?
É do seu tempo lá onde você pregava nos templos beneditinos. Será? Não me arrisca a isso, não. Ai, olha, e continua o Emmanuel aqui, olha. Entretanto, na intimidade dos aprendizes, aí, ó, que acabamos de falar, sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Então, tinha importância para aqueles, né, que eram considerados aí reles classes ali que estavam em torno de Jesus, né, buscando, porque justamente essas pessoas precisavam muito de socorro, de ajuda, porque era um povo esquecido, um povo sofrido, e Jesus vem e traz consolo para essas pessoas, né? E ali ele fala também da intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, que eram os discípulos, os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, né? E aí essa pergunta se fazia muito mais significativa, porque ele faz essa pergunta, né, para eles ali. Então, ele fala aqui, depois o Tiago comenta esses dois parágrafos, cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados, né, Tiago? É porque você vê que antes ele fala assim, essas pessoas que estão querendo enxergar Jesus pelo lado intelectualismo, elas são enganadas pela própria vaidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar uma coisa, Nando, que tem um portão, um teto que trava nosso raciocínio, que ele fala o seguinte, a gente às vezes não admite nada acima de nós, nada acima das nossas cabeças. As pessoas têm essa trava, esse freio de mão puxado, então elas impedem que esse evangelho penetre o coração, porque ela não admite, né, que tem uma força acima delas, porque as pessoas se acham muito, né, pelo intelectualismo, pela inteligência. Não, como não? Se eu não compreendo isso, então isso não existe. Se isso não está no meu campo de raciocínio, isso não existe. E aí Jesus, quando ele faz essa pergunta, Nando, que vocês pensam que eu sou, quem vocês pensam que eu sou, é o que o Emmanuel está colocando aí. Ele nos convida ao raciocínio. Eu quero que vocês tenham opinião própria. Olha só como Deus é maravilhoso, né? Não quer empurrar nada, quer que a gente cresça, se desenvolva, quer que a gente aprenda. Qual é a sua opinião a respeito de Jesus? E aqui eu faço um questionamento, viu, Nando? Para você e para os amigos. Nando, será que Jesus ainda, para mim e para você, é aquele líder espiritual distante nas altas esferas? Ou a gente já começou a entender que ele pode ser aquele nosso amigo do dia a dia? Aquela pessoa que a gente realmente pode se espelhar? Porque você já percebeu, não sei se já aconteceu isso com você, se você já pensou isso, se você já viu alguém dizer isso para você, Nando, quando acontece alguma coisa, mas Jesus... Ué, mas aí o evangelho, a gente coloca Jesus como modelo, né? Mas quando chega na hora de comparar, fala, não, mas ele, né? Não, mas Maria, mas essas pessoas são desenvolvidas. Eu não. Então, quem é Jesus para você? Será que ele funciona como esse paradigma, Nando? Ou ele ainda está tão distante, ainda como esse líder espiritual, como esse salvador da humanidade, longe, precisa estar preocupado com tanta gente? Então, ele deixa um legado para nós, porque ele não continuaria fisicamente próximo de nós, mas ele deixa um legado que é o Evangelho. O Evangelho é ele, é a presença dele. E ele mesmo está na essência de cada um de nós, porque se ele, com os espíritos angelicais, com os engenheiros siderais, formaram esse planeta, né? Se eles formaram esse planeta, Jesus está acompanhando nossos passos desde então, desde que a gente ainda estava lá naquele berço primitivo, e acompanha mesmo. E a gente coloca ele muito distante de nós quando ele falou que estaria conosco até o final dos tempos. Então, é falta de talvez de confiança da nossa parte, de acreditar que ele está aqui do nosso lado. Ele mesmo disse, e agora nós estamos fazendo esse exercício aqui, agora, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Ele já está falando isso para nós, que estaria presente. Então, ele não pode estar distante. Nós é que colocamos ele distante. Nós que fazemos dele alguém muito inacessível quando ele sempre foi acessível. Ele não era inacessível.
Ele era procurado por aquelas pessoas que estavam ali na miséria, ele era procurado por algum sacerdote, como foi, né? Ele foi procurado por um comandante, né, de um batalhão lá, um comandante de vários soldados romanos. Ele foi procurado por Emmanuel, que era o senador romano, orgulhoso, né, mas que representa ele muito bem e representou, né, depois de encarnações para frente sucessivas, Emmanuel demonstrou o quanto ele ama Jesus, né, o quanto ele coloca Jesus para nós com tanta sabedoria. Então, Tiago, nós realmente é que afastamos Jesus de nós, né, dos nossos corações, da nossa vida, mas ele é, para mim, ele é o maior espírito, né, que já pisou aqui esse planeta, né? A gente precisa considerar muito ele, né? Sem dúvida, amigo. E você viu que a pergunta que ele fala, poxa, mas a gente deve possuir opinião própria. Qual a sua opinião, Nando? Será que a gente entende que a sabedoria, a misericórdia com que temos sido agraciados? Será que a gente compreende esse aspecto? Então, a gente conhece Jesus, será que ele entende que a gente está sendo beneficiado por ele? Ou a gente está distante desse relacionamento? Olha só como vários questionamentos precisam ser desvelados do nosso coração. Olha como Jesus ainda pergunta para nós hoje, não é, amigo? Pergunta, Tiago. E o que ele poderia perguntar para nós agora, Tiago? Você me ama, né? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Foi o que ele perguntou para Pedro. E acho que quando Jesus faz essa pergunta, realmente é algo profundo, né? Toda vez que Jesus perguntava alguma coisa, pode esperar, Nando, que não era algo assim à toa, tinha um fundamento. E ele faz essa pergunta: quem vocês acham que eu sou? E fica essa pergunta na lição de hoje: quem é Jesus para você, né, Nando? Oh, um questionamento, uma pergunta muito importante, né? E desses 2 parágrafos ele fala, né, que você mesmo comentou que devemos possuir opiniões próprias, né? Que a gente deve construir essa opinião baseado no quê? Em tudo que ele já nos trouxe através do Evangelho. A gente precisa ter alguma coisa que fundamenta para nós, né? Que nos dá um caminho, que é algo que você vai raciocinar, que você vai meditar, que você vai fazer uma análise mais profunda e entender todos esses questionamentos aí, essas questões que o nosso Tiago colocou, né? Que é importante para a gente desvelar ou desvendar ou tirar, né? Aquelas dúvidas que ficam, ou aquele véu que muitas vezes encobre a nossa forma, ou a nossa visão do que Jesus nos trouxe, né, Tiago? Olha, Nando, você sabe por que olha o que me ocorreu agora. Já que nós estamos falando de Mateus 11:25 e um pouquinho para frente, 11:27, ele está falando, poxa, vocês, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque você escondeu isso dos sábios e revelou isso aos pequeninos. E aí ele vai dizer, Nando, que ninguém conhece o Pai senão através do Filho. Então, conhecer Jesus é importante, Nando, porque é a melhor visão, é a visão mais próxima que a gente vai ter de Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Olha a importância, Nando, então, de conhecer Jesus. Não é porque a gente está aqui numa idolatria, especialmente de um espírito superior, não. Não é isso. É que ele é um caminho que leva direto ao Pai. Ele falou: você não conhece ao Pai senão através de mim. Não fisicamente daquele homem do cabelo repartido ao meio, dos cabelos ruivos repartidos ao meio, aquele homem nazareno, mas todo aquele amor que ele emanava, Nando, tudo que Jesus representava, ele representa Deus para nós. Ele estava ali perto, servindo uma comida, um peixe para os apóstolos, aquela coisa amiga, dava apoio, e é o que realmente a gente precisa entender de Deus, não esse algo distante. Você vê como que realmente esse questionamento, ele trespassa, né, a personalidade do próprio Cristo. Isso que ele disse, né, Tiago? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Não que ele estava sendo vaidoso, orgulhoso, né? E não, ele tinha moral para isso, para dizer isso, né? E a gente sempre se questiona o que é Deus, né? Como será Deus? Onde está Deus? Está aí, né? A figura de Jesus, o máximo que ele pôde trazer de Deus para nós, ele trouxe. E se a gente for pensar, se resume na palavra amor, né? Deus é amor. É João, que está em João, né? Que fala, Deus é amor. Né, Tiago? E também João 3, aquela frase, uma das mais famosas, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, tenha vida e vida eterna. Quer dizer, Deus ofertou Jesus como seu modelo, como a coisa mais preciosa que ele trouxe do fundo do seu coração. Olha como eu sou. E ele pediu que Jesus viesse ao mundo. Então a gente não pode desprezar essa visão, a gente não pode desprezar esse presente, né? Isso é muito profundo. Então, a gente buscar conhecer quem é Jesus para mim e para você é algo realmente, uma das reflexões mais profundas que a gente precisa fazer. E nunca é tarde, viu, Nando? Às vezes a pessoa, mas se meu tempo já passou, ixi, eu não tenho nem tempo mais de pensar nisso. Ou a pessoa às vezes está tão ocupada com outras coisas, né? Não quer pensar nisso, mas vai chegar o momento. Quem sabe, tá? Hoje, seu coração se amadurece um pouquinho mais para se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento, não é, amigo? É verdade. Eu vou ler mais um trechinho aqui do texto que diz assim: palavras vãs, né, acerca do Cristo, quadram bem apenas espíritos desarvorados no caminho da vida. Né? Ele fala: a nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos, né, da sua infinda bondade. Nós estamos e fazemos parte dessa infinda bondade dele, né? Ele não nos descarta, não nos isola, não nos esquece. É nós que fazemos tudo ao contrário, né? Esquecemos dele, esquecemos do que ele nos trouxe, esquecemos do nosso Pai Criador, que ele, né, veio representar aqui para nós, trazer, né? É isso, né, Tiago? Nando, ele disse assim, mais do que ele quis se perguntar quem ele era, ele gostaria que a gente tivesse a nossa opinião. Ele disse assim mais, vinde a mim, vinde, se aproxime de mim. Olha só, Nando. Então, por isso que o Emmanuel vai dizer que agora, a ele que, né, diferentemente das pessoas que estão aí soltando opiniões vãs a respeito de Jesus, ele que agora já entendeu, já tem um pouquinho de intimidade com o Senhor, que ele já sente-se usufrutuário de tantos benefícios dessa infinita bondade, né? Agora ele tem um outro pensamento. A gente precisa compreender que a gente goza, a gente usufrui de tantas bênçãos todos os dias, né? Mas é todo dia, mas tem dia que eu não sinto nada. Todos os dias, todos os dias. Falta-nos esse alcance, né, de consciência. A nossa consciência muitas vezes está perdida, isolada, estressada. Estamos aí conectados com tantas coisas que vão encobrindo essa possibilidade, né, que Jesus sempre nos colocou com muito amor, né? Muito bem, aí depois então dessas palavras também do nosso querido Tiago Soares, né? Depois desse momento de reflexões aí desse texto de Emmanuel, nós vamos para aquele momento de prece, de oração, de vibrações. Aí a gente pede para que você possa aí, se puder, reservar aí um copo de água, um recipiente com água, também durante a prece e oração, fechando os olhos se possível, ou se não, né, se tiver aí alguma atividade e estiver nos ouvindo ou nos assistindo, pense em alguém que está precisando dentro do seu âmbito familiar, social, das pessoas que estão ligadas a você, e nesse instante os benfeitores irão, né, levar benefícios a essa pessoa, com certeza. Não somente nesse momento, mas no momento em que você estiver assistindo ou ouvindo esse programa, pode ser em outro horário, é nesse momento que os benfeitores vão agir, né? Que vão trabalhar
levando aí essas boas energias. Então, vamos para o momento de prece, orações e vibrações. No momento, então, possamos nos ligar a esses benfeitores espirituais queridos, trabalhadores, espíritos de luz que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, emissários do nosso Mestre, trabalham incansavelmente buscando aqueles que estão precisando de socorro, de amparo, de ajuda, como cada um de nós. Por isso pedimos a eles que possam estender as bênçãos para os nossos lares, por todos os lugares, dos nossos familiares e entes queridos, a todos aqueles que compõem nosso círculo de amizade, pessoas ligadas a nós, e além de todos nós, os nossos irmãos no planeta, sejam eles dos reinos minerais, vegetais, animais, hominais e espirituais. Que as bênçãos nos alcancem, como Jesus sempre se dedicou e se dedica a nós. Que nós possamos cada vez mais trazê-lo no coração, além do coração, nas nossas ações, como ele deixou de exemplo. Amado Mestre Jesus, nos perdoe porque muitas vezes te esquecemos. Nos perdoe, Jesus, de tanto que te afastamos de nós. Nos perdoe por não confiarmos em tudo aquilo que, Senhor, nos ensinastes, exemplificastes, como mestre mostrastes nas tuas ações o que deveríamos e que devemos fazer. Jesus querido, nós somos imensos devedores do teu amor, da tua luz. Que essa mesma luz venha nos cobrir, Jesus, para que possamos ascender, para que nossa consciência possa despertar e que a gente possa, de uma vez por todas, Senhor, deixar o orgulho, a vaidade e tantos outros sentimentos infelizes que teimam em nos acompanhar, para ascendermos, Jesus, por um caminho melhor, naquele que tu dissestes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E por isso, Jesus, é que te pedimos que nos dê coragem, que ilumine nossos pensamentos, os nossos corações, nos dê força para que a gente possa chegar cada vez mais, o tanto quanto estás próximo de nós, possamos aproximar-nos de ti, Jesus. Te agradecemos, Mestre, e te pedimos novamente que sejas conosco, Jesus. E por isso tivemos nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração e do vosso olhar sereno, irradiando muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, depois da prece aí, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho do Clube Amigos da Boa Nova, e você pode acessar o site para saber mais, é amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações como você pode ajudar esse projeto já em execução de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, né, da mensagem do coração de todos aqueles que estão aqui nessa programação 24 horas. Tem também os telefones, isso mesmo, o 0800 12 018 38, que é a ligação gratuita para todo o Brasil. Tem o fixo, que é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, né, que é o 11 97261 0272. E esse mesmo número foi escolhido para você fazer aí uma doação espontânea, que a gente pode transferir recursos do seu banco para o banco da FEAL, do Clube Amigos da Boa Nova, que é o Pix. E vou repetir o número, que é o mesmo do WhatsApp.
11 97261 0272. E o Tiago tem um recadinho para você também sobre o Clube Amigos da Boa Nova, né, Tiago? Tem outras vantagens, outras coisas que as pessoas podem usufruir quando se associam, não é? Com certeza, amigo. Tem lá áudios, olha só, não tem áudios para você baixar lá no portal do Clube Amigos da Boa Nova. Você vai ver espetáculos, teatros, estabelecimentos, dando parceiro, onde vai ter desconto, eventos, cursos, seminários, até curso na Unifeal, viu, Nando? De arte, desenvolvimento pessoal, olha só. Então, por exemplo, tem um curso aqui, Nando, que você vai ter 40% de desconto. No Mercalivros, 40% de desconto, Nando. Olha que coisa boa. Então, realmente vale a pena. E uma coisa que eu acho que a gente precisa frisar é importante também o pessoal dar um like nos vídeos, Nando, porque assim, o assunto espiritismo, ele fica em evidência no YouTube. Então você ajuda não só a FEAL, mas todo mundo que precisa do assunto no mundo, que está ali acessando o YouTube, vai plotar aquele avisozinho, que é aquela mensagem que a pessoa precisa, aquela informação que levanta um coração, que salva uma vida. Então clique, não custa nada, né? Ou você se inscreve no Clube Amigo da Boa Nova, você clique, curte, compartilha os vídeos, que você está fazendo um ato de caridade para o espiritismo. Isso mesmo, porque tem pessoas aí do outro lado do mundo que não tem centro espírita lá, que não tem uma programação assim 24 horas, né, de rádio, TV, e essas pessoas podem acessar. A gente tem vários exemplos, até a própria Débora, né, que é colega nossa aqui, que também grava com a gente, que também participa do Alvorada, ela está lá hoje no Vietnã e acessa lá a rádio Arlete, lá no Havaí, tantas outras coisas, outros colaboradores e também associados que são de vários lugares e que acessam, né, essa programação toda aí. Isso aí, Tiago, vamos em frente aqui então com o nosso Emmanuel dizendo: a nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade do Senhor, porque somos usufrutuários diretos da sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em, né, seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações, né, com respeito ao mestre, porque a interrogação sublime vem dele, a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Ele encerra com esse parágrafo aí, como é importante a gente tentar trazer o que o mestre nos trouxe para dentro de nós, né? Sem, muitas vezes a gente quer fazer apontamentos infelizes, mas quem deve perguntar a nós é ele, não nós perguntarmos a ele, né? Tiago? Jesus é o sumo sacerdote, é o da ordem de Melquisedeque, como dizem os intelectuais. Ele é o médium de Deus, não. Ele realmente é a autoridade máxima da palavra de Deus aqui. E o Emmanuel pede, Nando, que a gente busquemos renovar essas aspirações a respeito desse evangelho de amor. Buscar se aprofundar mais nesse conhecimento, não ficar com essas discussões, essas impropriedades, né, interpelações a respeito de Jesus. Ah, se aconteceu isso com ele, se aconteceu aquilo, isso, outro. A gente tem que navegar na essência do que Jesus quis trazer, que é esse evangelho de amor. Então, essa proposta da gente se perguntar quem é Jesus, quem a gente considera Jesus, então tem que ser com o seguinte propósito, não para a gente levantar inadequadas questionamentos, mas para a gente se aprofundar nesse evangelho de amor, porque isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença no dia a dia, nas tarefas de cada dia. A gente precisa entender, Nando, que esse evangelho de amor não é algo como uma vez a pessoa falou para mim, ah, isso é muito bonito nos livros, mas na vida é totalmente diferente. Olha como ela está totalmente distante da proposta do Cristo, que é realmente para os nossos dias, né? A gente precisa entender isso. Eu acho que uma das proposições desse evangelho de hoje é essa, né? Tiago, se a gente mensurar, por exemplo, hoje nós estamos em 2022. Se a gente tirar menos 160 anos, que foi o advento aí, né, dos espíritos, do livro dos espíritos e também do evangelho, do Pentateuco, né? Pentateuco, que o Kardec veio codificar, para a gente ver a distância, né?
São mais de 1.800 anos aí, mais ou menos, né? Entre a vinda de Jesus até chegar esse momento da terceira revelação. E o que os Espíritos trouxeram? Novamente Jesus. Eles trouxeram Jesus até nos trazendo novas ideias, novas reflexões acerca de Jesus. Então, o que ele disse vai ser sempre atual. O que ele exemplificou é sempre atual, né? Porque às vezes é aquilo que você disse aí. As pessoas falam, isso é muito lindo, né? Nas páginas da Bíblia, é muito lindo no Velho e no Novo Testamento, maravilhoso, mas na vida real, não. É porque a gente aqui não caiu na real. Nós que não caímos na real ainda. Nando, olha só o que Jesus fala. Tomai de vós o meu jugo, né? Aprendei, olha só, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas a gente não quer, né? A gente não entende que isso realmente faz sentido. Então, aprendei de mim, Nando. Ele realmente é esse evangelho de amor. Ele representou, como Paulo disse, a carta viva desse evangelho de amor. Enquanto isso não fizer realmente sentido, Jesus vai ser somente, a gente vai começar a analisar Jesus somente por esse viés intelectual. Ou um personagem histórico muito distante, ou um líder religioso das altas esferas que não tem nenhum compromisso com esses humildes pecadores que somos nós, né? Quando a gente pensar isso, Nanda, é isso que a espiritualidade do mal nos quer, né? Enfraquecidos, tendo Jesus como um personagem distante, é isso que eles querem. Tiago, você imagina Jesus né, constrói esse planeta junto com outros espíritos elevados, né, e altas esferas, aí constrói, a gente está aqui em 2022, depois de milhões aí também de anos, desde a nossa criação, e ele falou, agora deixa eles aí, eu vou viajar pelo universo aí, né, vou para outros planetas. Não, ele nos ama, continua nos amando, vai nos amar até a gente entender o que ele veio nos ensinar, né, Tiago? Então, é isso que a gente deve a esse Espírito maravilhoso. Tiago, aí as últimas considerações sobre esse texto de hoje nesse programa, né? E as suas despedidas aí também dos nossos queridos e das nossas queridas ouvintes e telespectadores aí, Tiago. Vou confiar no que o Emmanuel está dizendo, Nando. Ele está dizendo o seguinte: necessitamos conhecê-lo. Necessitamos conhecê-lo. Ele diz isso, ele fecha o texto falando isso. Necessitamos conhecer Jesus. Faço do fundo do meu coração esse convite a todos nós. Quem é Jesus para você? Busque conhecer Jesus um pouco mais, né? Romper com esse paradigma de ser apenas um líder religioso, mas que ele seja realmente o nosso governador ali, o nosso espírito máximo representante de Deus na Terra, como uma pessoa, não só, apesar desse alto cargo, ele se mostrou, ele fez questão de se mostrar humilde perante nós, né? E é o que ele gosta de ser, humilde. Ele recusou tantos títulos. Eu agradeço, Nando, por esse conhecimento maravilhoso, que a espiritualidade vem inspirar no nosso coração. Espero que todo mundo saia, como eu disse no início, fortalecido, amparado, feliz e com desejo de se aproximar de Jesus cada vez mais. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço e quero passar 2 telefones para você mandar recadinho aqui para o nosso querido Tiago e para aqui para o Nando. É o 0800 979 5011 e também o 11 24 57 5011. Manda recadinho aí que a gente está, né, esperando você aqui no programa Alvorada. Então, até o próximo programa Alvorada. A todos e a todos, tudo de bom. E aquele tchau, tchau nosso de sempre. Tchau, Tiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Nando, amigos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você.
termina aqui. Alvorada, com Nando Garcia.